pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 9º podcast e hoje sobre um tema bem interessante. E eu já quero começar com uma pergunta para você. Você já teve alguém bem próximo de você manifestando inveja do teu progresso, da tua família, de qualquer coisa assim? Você já teve pessoas que você confiava aprontando para te fazer se dar mal, para ver você realmente mal na história? Eu acho, assim, pessoalmente, que esse tipo de pessoa está bem perto dessas pessoas. Como assim essa pessoa está perto dessas pessoas? É aquele perto, assim, que conhece as intimidades. Normalmente, e a maior decepção é justamente quando quem apronta desse jeito com a gente é uma pessoa próxima. Exatamente. Quando você percebe, puxa vida, cara, essa pessoa está tentando me puxar o tapete, ou quando te vê na pior, aí que a pessoa fica alegre mesmo, cara, é terrível isso, né? Pois é, o profeta Obadias, que é o nosso tema de hoje, ele fala justamente a respeito disso. E fala sobre a questão, né, histórica familiar, que a gente está tocando nesse assunto, né? Gente, tem ditados que dizem assim, olha, a gente não pode escolher parente, né? A gente, né, pode escolher, não pode escolher amigo, a gente pode escolher amigos, mas não pode escolher parentes. É mais ou menos assim, né? Mas a ideia puxa vida, sou obrigado a conviver às vezes com gente que eu não gosto porque ele é do meu sangue. Então, as pessoas às vezes que conhecem mais a nossa intimidade, são os nossos parentes, né? Eles às vezes são os que causam problemas entre a família, né, e para nós. E né? quando mora todo mundo no mesmo terreno, então? Não, pior ainda, né? Gente, aqui morava todo mundo mais ou menos no mesmo terreno, era todo mundo vizinho. Tudo meio puxadinho, né? Então, exatamente. Então vamos lá, quem é o povo que nós vamos tratar nesse profeta aqui? Primeiro vamos só, gente, Obadias é Obadias, e a gente não sabe mais nada sobre ele, porque né? É diferente do que dos outros profetas, né? Aqui não fala absolutamente nada no começo do livro, né? E aí, como é que fica? E a gente só sabe do contexto histórico por causa do que ele vai dizer que aconteceu aqui, porque ele nem fala, essa é a palavra que o Senhor deu para mim no reino no ano, no dia. Do tal. Não, todos estavam praticamente falando assim, ele não fala nada. Sim. Então, mas é porque a profecia dele, ela encontra eco em 2 outros profetas que estão ali mais ou menos junto com ele e falando a respeito dessa situação. Né? Os outros só tangem. Obadias, o livro é um capítulo só, mas é todo o livro dedicado a um conflito de família. Um conflito de família. E esse profeta que você está falando aí é o profeta que ficou no começo, né, lá na terra, porque a gente já está falando do período da invasão babilônica, tá, gente? Já tinha destruído Jerusalém. Já tinha vindo a primeira leva, né? Porque não foi tudo de uma vez, né? Aqui, quando ele fala, já tinha destruído tudo. Jerusalém, o templo. Sim. Né? E é por isso que a miséria fica. Exatamente, que está a miséria. E aí, enfim, ele está profetizando naquele tempinho que ficou aquele povinho, porque ficou um povo ali em Jerusalém. Aliás, Jeremias tinha dito, gente, vamos embora, quem não foi levado para a Babilônia, vamos embora ficar aqui. Jeremias falou várias vezes. Mas uma turma lá montou uma galera e resolveu fugir para o Egito e sequestrou Jeremias, levou Jeremias junto. Né? Jeremias sofreu bastante na mão aquele pouco pessoal que ficou, né? Exatamente. Mas ele ainda tinha esse olhar justamente para o vizinho. É engraçado porque mesmo ele sofrendo com o povo dele, ele viu que havia outras injustiças, né, acontecendo. Mesmo aquele povo não sendo assim lá muito amigável, porque Jeremias ele tenta ser honesto com todas as situações, né? Primeiro, quando levanta um profeta no meio daquele povo que ficou, ele diz assim, gente, não é por aí, a profecia aí está errada, o Senhor não disse isso.
E aí ele sofre muito, porque eles judiam muito de Jeremias. E antes desse povo decidir para ir para o Egito, o mais interessante é que eles vão até Jeremias, e aí eles começam a consultar ele, né? Jeremias, então, olha, vai lá consultar o Senhor, diga para a gente tudo o que o Senhor falou. E aí Jeremias fala e eles dizem, tá, mas a gente não quer ouvir isso daí não. Aí eles tinham se comprometido de obedecer a Deus, né? E no final fugiram para o Egito. Mas ficou um povo ali em Jerusalém e arredores, e Obadias faz parte dessa galerinha, pouca pessoal. galerinha. É um dos poucos sérios junto com Jeremias, né? É. E aí a palavra dele vem justamente, né, vendo uma outra injustiça, essa injustiça de fora que está acontecendo, que é muito perto, porque você espera de pessoas que não te conhecem, não gostam de você, você espera o mal. Mas quando você está vendo uma pessoa que é muito próxima de você, e a proximidade é exatamente Edom, né? Edom. Quem é Edom? De onde vem esse povo? Até agora a gente estava falando sempre da Síria, da Babilônia, agindo como inimigos. Mas tudo bem, são povos que o povo de Deus não conhece. Agora, quem é Edom? Edom é Esaú. Sim. Quem é Esaú? Esaú, o irmãozão lá. De Jacó, que também depois se transformou que são gêmeos. em Israel. São gêmeos. São gêmeos, nasceram juntos, né? No mesmo momento, né? Esse embora um pouquinho mais velho. Pouquinho segundos antes, porque um puxa o pé do outro, né? Mas já nasceu aí a intriga de família, né? Já nasceu aí. Esaú nascendo primeiro, mas Jacó agarrado no calcanhar dele. Isso que é interessante, porque esse problema aí de irmãos vai acompanhando essa história, gente. E aí eu digo o seguinte, né? Existem algumas características entre irmãos que podem levar a problemas familiares posteriores, porque, vamos lá, 3 pontos pelo menos que eu diria assim que é comum entre os irmãos, né? A ira, porque um irmão se irrita com o outro com muita facilidade. Não tem irmão que nunca tenha ficado irritado. Só se nunca conviveu, é o único jeito. E irmão não se irrita com os amigos, se irrita com seu irmão, né? Que é o mais próximo mesmo. A competição é outra coisa que existe, que é natural entre irmãos, o tempo inteiro competindo. Você gosta mais do meu irmão, você gosta mais da minha irmã. E toda hora, por que você fez pra ele e não fez pra mim? Ele ganhou mais. Ele ganhou mais, isso não é justo. Né? Tem ainda a culpabilização, é outra situação interessante que é natural entre irmãos. Tem uma irmã ali fazendo não com a cabeça. ela tá nos bastidores ali. Gente, eu não sou filha única, o Fábio também não é filho único, então a gente tá falando de coisas que a gente viveu, né? E a culpabilização é outra, né? Que é tipo... não fui eu, foi ele. Né? Logo que a mãe chega e diz assim, não tem nada a ver com isso, a culpa é dele. Na nossa geração a gente apanhava ainda, né? Então era sempre jogando a culpa do irmão para tentar se safar. E quando o pai dizia, mas vai apanhar os dois mesmo assim. Exatamente, os dois vão apanhar. Gente, mas eu olho assim para vamos dizer, com esse contexto histórico, e eu fico imaginando, porque a gente conhece a história de Jacó e Esaú. E eles, assim, realmente, durante boa parte... Quem não conhece vai ter que ler Gênesis, tá? Porque pode ser que tenha alguém que está começando a ler a Bíblia agora. Então, essa história está registrada a partir de Gênesis 12. Isso. Ali você já vai ver o começo da família. Então, o começo ali da juventude desses irmãos, ou seja, do começo até boa parte da juventude onde eles se separam, entrou em jogo, inclusive, a herança. Porque muita gente não entende o texto quando lê que Isaac abençoou um e não abençoou o outro. E não sobrou nada para mim, pai. Não sobrou nada, filho. Porque a gente imagina que a bênção ali de Isaac é uma bênção só da boca para fora. Deus te abençoe, meu filho. Não é. Ali, na verdade, é uma entrega dos bens e da posição que o pai está despedindo, né? É como uma herança. O interessante é que Esaú foi um homem próspero.
Quando Jacó volta... Isso está falando depois. Isso. Depois. Exatamente, porque não, é que as pessoas acham que bênção de Deus é só prosperidade. Não, os dois foram igualmente prósperos. Sim. Né? Tanto que quando Jacó volta querendo dar um monte de presente para Esaú, Esaú diz, não precisa de nada disso, rapaz. Pode ficar com tudo isso. Foi bom você ter tocado nisso daí pelo seguinte, na leitura, quando o pai fala assim, olha, para você sobrou o pior, é isso aqui. Então parece que ele está falando de uma profecia. Não, é na herança. Você vai ficar com a pior parte, filho. O teu irmão te passou a perna, né? Porque Jacó passou a perna em você. Ele passa a ser o cara que vai administrar a herança que Isaac deixou. Exatamente, o resto, né? Que Isaac vai puxar tudo de bom e vai embora. Jacó, né? Jacó. Então, Esaú vai ter que ficar com as sobras. Mas ele ainda é próspero nas sobras. Exato. Porque assim, ele também é semente de Abraão. Ele também e Deus estava abençoando a semente de Abraão. Tanto que a gente vai ver, por exemplo, quando o povo de Israel, imagina, eles vão para o Egito e se tornam escravos com 400 anos lá, aí eles recebem aquela libertação toda de Deus, né? Que se você não leu, aí você vai ter que ler Êxodo, porque lá que conta a respeito disso. Então, mas quando eles estão entrando na terra, aí Deus disse para eles assim, olha, agora vocês vão ter que passar pelo território de Edom, tá? Isso está lá em Deuteronômio 2, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui, gente, eu acho que é isso. Isso, Deuteronômio 2, exatamente. Deus diz assim, vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Então Deus está dizendo, vocês vão passar por lá, passem de boa. Depois Deus diz, paguem toda a comida que vocês pegarem, não sei o quê. No final, Edom nem deu autorização para Israel passar pelo território dele, eles tiveram que fazer uma volta maior, porque Deus disse, vai respeitar, porque eu estou dando uma terra para vocês que vocês vão entrar para possuir, mas Edom já tem a dele e vocês não vão se meter. E Edom é descendência. Agora, voltando àquela questão, né, de ira, de competição, de culpabilização, eu fico pensando assim, você vê que no reencontro entre os irmãos existe perdão e reconciliação. Mas aí vem um pensamento que, no meu ver, as marcas que essa história deixa, e que para Esaú, alguns anos passados, ele já está começando a modificar o ponto de vista dele, porque ele está envelhecendo. Então, quando há um reencontro, ele diz, deixa isso de lado, eu já te perdoei. Agora, a questão é, o quanto ele passou isso para a geração seguinte, para os filhos, para os netos. Fica aquela invejinha, né? Exato. Tipo, era para ser o meu pai. Então, e os comentários familiares. Então, aqueles momentos que a família está comendo à mesa e que ele deve ter feito várias queixas, que ele deve ter falado muito mal do irmão, porque essas coisas ficam gravadas na família, né? E às vezes brigas são compradas de uma geração para outra. E às vezes até ficam piores. Exatamente, né? Fica às vezes pior. O que resolveu entre os dois irmãos, entre os descendentes, não está resolvido. Como acontece com primos, como acontece entre tios que são irmãos, ou sobrinho e tio. Enfim, a gente percebe que há uma compra de uma reclamativa e a partir dali aquilo perpetua. E é interessante porque a gente vai ter que falar um pouco a respeito disso, do território onde Edom estava instalado. Porque era um território, hoje é a Jordânia, tá, gente? É ali no sul, no sul, né? Do lado do Mar Morto. Então, do lado de cá, do lado oeste do Jordão, ficava Judá. Do lado leste do Jordão ficava Edom. E é uma terra vermelha, mas não como a gente tem a terra vermelha, nós somos aqui do Paraná, né? Norte do Paraná. Eu sou paranaense, né? Ele é paulista. Mas não como a terra que a gente tem aqui no norte do Paraná.
é uma terra vermelha que ela é difícil de cultivo. Mas é uma região muito montanhosa, o que representa a segurança. Sim. E onde eles estavam era uma rota que quem queria ir do oeste para o leste tinha que passar por ali. Então eles arrecadavam muito dinheiro através de diplomacia que eles tinham com reinos estrangeiros, de impostos que também tinham que pagar para passar. Gente, esses impostos de circulação de mercadoria, RCM, será que foram os edomitas? Quem que foi que inventou? De qualquer maneira, já existe há muito tempo. Né? Então, passava mercadoria estrangeira ali pelo território de Edom, tinha que pagar a taxa. Então, eles ficavam ricos com isso. Sim, mas eu tenho certeza, e aqui o texto também aponta um pouco para isso, que eles não eram muito queridinhos do pessoal que passava por ali, não, né? Exatamente. Eles tinham alianças, porque, claro, gente, né? Você não vai permitir que cruze pelo teu território mercadoria de um inimigo de guerra seu. Vai ser difícil. Tem que haver acordos. Tem que haver acordos. Então, eles tinham esse acordo. E é esse o problema de Edom, é que ele confia demais na região onde ele mora, por ela ser tão estratégica, e nos acordos que ele tinha, que ele estava protegido então, contra a Babilônia, né? Sim, lembrando que quem nunca estudou a região e a geografia, né, vai ficar extasiado quando vê as coisas que foram feitas por esse povo nas rochas, né? Porque são verdadeiras obras-primas. Gente, vocês, se não ouviram falar sobre Petra, procurem ter. Espera terminar o podcast, tá? Depois você vai lá, digita Petra. E você vai ver uma série de construções justamente nas montanhas. Agora, as coisas mais bonitas foram feitas mais tarde pelo povo que ocupou Edom. Mas há uma certa parte ali que foi feita pelos próprios edomitas. Né? E assim, estruturas construídas em cavernas dentro de rochas mesmo. Escavação mesmo, né? É impressionante. E isso, o ferramental, não é nada parecido com o que tem hoje, né? Gente? Sim, hoje a gente, né, os chineses já inventaram dinamite já tem alguns anos, né? Exatamente. A gente usa aí processos de explosão, mas lá naquela época era no braço mesmo. Sim. Então vamos lá, vamos direto. O que está acontecendo com Edom? Porque a gente já entendeu que ali existe uma rixa entre parentes, né? Coisa comprada do antepassado e que não termina. E que Deus disse, olha, isso aqui não está legal, eu vou dar uma solução para esse problema, porque esse problema afetou ao povo de Israel, mas principalmente, né, o povo de Judá. Sem dúvida o povo de Judá. Mas, gente, olha só, então nós vamos começar aqui a leitura, tá, de como que Deus está abordando Edom, então. Isso está ainda no versículo 1. Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor que um embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. Lembra que eu falei que eles confiavam na diplomacia? Uhum. A tua fala embaixador também? Não, fala mensageiro, né? Mensageiro, ele só fala, não fala que é um embaixador? Então, lembrando para quem pegou o episódio pela primeira vez, tá? Eu estou na nova versão Almeida atualizada, exatamente, e a Deise está com nova versão transformadora. Exatamente. Então, vamos lá. Então, vejam, é um embaixador que vem, eles confiavam na diplomacia, anunciando para todas as nações, em nome de Deus, vamos atacar Edom, né? Aí depois continua, versículo 2. E aí, se você tiver alguma coisa diferente que chame bastante atenção, né? O Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações, você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra
e mora no alto dos montes. Nós acabamos de descrever para vocês o território deles. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. A tua tem alguma coisa muito diferente disso? Vai pela mesma linha, né? Então, aqui a gente já vê Deus começando a tratar com eles, minando as coisas que eles confiavam. Eles confiavam na diplomacia, Deus disse, acabou a diplomacia. Sim. Eles confiavam na... Nossa, eu ia usar uma palavra muito difícil agora, gente, mas eu vou tentar evitar. Na dificuldade de atacar pessoas que moram no alto de uma montanha. Por isso, gente, naquela época, as capitais normalmente ficavam em alto de montanha. Por quê? Porque para você subir com um cavalo puxando uma carroça ou qualquer coisa assim, é muito mais difícil. Agora, quando as casas não são só construídas em cima, mas dentro da montanha, fica um pouco mais difícil. Sim. E sempre é mais complicado atacar um povo quando ele está mais alto do que outro, né? Então, a pedra que vem de cima, essa acerta fácil, mas a pedra que vem de baixo... Ela então, já perde até velocidade, tudo, né? É muito mais complicado você atacar quem está em cima. Agora, se está numa montanha, numa rocha esculpida ali, então seria mais difícil. Então, essa arrogância, né? Existe um ar de arrogância aqui. Quem vai me pegar? Quem vai me atirar daqui? Quem é que tem capacidade contra nós? Porque é como se dissesse assim, eu tenho um alojamento que ninguém pode chegar perto. Né? Então aqui é a fortaleza mais poderosa que existe. Você pode levantar muros e muros. Eu estou esculpido na rocha. Exato. Quem é que vai me derrubar daqui? Porque as muralhas de Jerusalém já tinham caído. E agora eles dizem, eu não preciso nem de muralha. Eu tenho as montanhas. Exato. Quem vai derrubar montanhas? Né? E aí Deus responde, ainda que você monte o seu ninho lá em cima, onde as águias montam os ninhos delas, eu vou derrubar você de lá de cima. É muita ironia de Deus essa parte, mas assim, ainda que fosse lá nas estrelas, né? O teu fala estrela. É verdade, faça estrelas, o seu ninho entre as estrelas, ou seja, já dizendo assim, ó, você vai habitar em outro planeta, não tem saída, eu te derrubo de lá. E nos versículos seguintes, Deus continua sendo irônico. Se ladrões viessem durante a noite e o assaltassem, que calamidade o espera? Não levariam tudo, e aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados, todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Ou seja, até o ladrão tem misericórdia e deixa um pouquinho para o mais pobre. Deus diz, para Edom não vai sobrar nada. E olha, vou dizer, para quem faz um buraco na caverna, esconder coisa, é com muito mais habilidade que você faz um esconderijo, digamos assim. Vai haver um vasculhamento, então eles não só invadem, eles vão encontrar aquilo que seria quase impossível de encontrar. Porque eu imagino, por exemplo, que as coisas que fossem mais preciosas, elas estavam muito bem escondidas. E aí agora Deus diz, não adianta você esconder o que for, eu vou levar de você. Ou seja, quem vai te empurrar assim, não só tem poder, como eu também estou por trás disso. Né? E é interessante porque a gente tem muitos detalhes a respeito da invasão da Babilônia a Jerusalém, mas a gente não tem os detalhes históricos da invasão da Babilônia, muitos detalhes, tantos, né, a Edom. Então, a gente só pode imaginar como foi a potência do exército de Nabucodonosor, que foi capaz de conseguir. Porque, gente, Deus está dizendo que vai cair, cai. 5 anos depois de Jerusalém, Edom cai. Então, a coisa... Aí, qual era a potência, né? O versículo 7 continua.
Todos os seus aliados o expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas e você nem se dará conta. Olha isso. É mais uma vez. Vocês estão confiando... Gente, o que era confiar na diplomacia? Eu confio que os outros vão me proteger. A gente já não falou aqui, né, do profeta Jeremias, lá, maldito o homem que confia no homem. Sim. Nós já falamos. Aqui não nesse podcast. Aqui né? vem esse versículo na minha tradução que eu gosto, porque ele vai dar um toque no que você está falando. Ele diz assim, e não há em Edom entendimento. Quer dizer, parece que os acordos feitos e tudo que estava já... Para Edom estava tudo muito certo, muito estável. Pega Edom de uma maneira que a turma fica perdida. Eles não estão entendendo nada. Mas que negócio é esse? O que está acontecendo? Por que eles estão vindo aqui? Né? Então, como é que ficou o final do teu versículo 7? Versículo 7. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas e você nem se dará conta. Você nem se dará conta, né? Ou seja, perdeu a noção. E depois, em seguida, Deus diz que vai tirar até os sábios do meio dele. Ou seja, Sim. Aqueles conselheiros de guerra... Que poderiam ajudar num momento de crise como esse, são os primeiros que vão embora, né? Exatamente. Bom, todo exército queria justamente esses caras, né? Porque eles que são os mais perigosos, né? É quem tem a arte da guerra mesmo, né? Agora... Alguém pode estar perguntando, né? Vocês devem estar se perguntando também, mas por que Deus está fazendo tudo isso para Edom? É por causa daquele negócio lá do passado que aconteceu entre Jacó e Esaú? Pois eu ia chegar nesse ponto, né? Puxa, não está ainda deixando claro qual foi vamos falar a linguajar de hoje, a treta. O que está pegando aí? Não, então, eu estou irritado com vocês. Mas não fala por que está irritado? Não diz. O que eles provocaram tanto a ira de Deus? Aí quando Deus começa a falar também, dói ouvir, né? Sim. Gente, aí quando Deus começa a dizer a denunciar qual era o perigo, tá lá do versículo 12 ao 14. E é legal vocês saberem que esse livro todo ele é uma poesia, né? Então, esse capítulo aqui todo escrito de forma... Deixa eu só dar um detalhe antes da gente ir para o 12 e 14. É que esse versículo 9 aqui, não sei se está assim na tua versão, mas diz, todos sejam exterminados pela matança. Né? Então ele fala que os valentes vão ficar apavorados e que todos eles vão ser exterminados. Quer dizer, lógico, vai ter um pequeno grupo que vai se refugiar. Mas... isso é o poder da profecia, gente, porque isso daqui não aconteceu. Então eles Obadias, desculpa. Né, Obadias ele já está profetizando sobre o que já aconteceu com Judá, mas o que vai acontecer com Edom, né, então ele já passou parte da história. É o que Edom não só não imagina, mas a descrição Deus dando detalhes que vai ser vasculhado tudo, ao ponto de haver extermínio. Deus diz, eu vou exterminar todo mundo. Esse é o poder da profecia. A minha reação aqui foi bem espontânea. Como assim? Né? Enfim. Irmã, tô contando a história aqui pra você. Gente, olha, isso aqui nada é ensaiado. Como eu falei, a gente estuda separado, cada um tem uma versão bíblica e a gente vai se surpreendendo um com o outro. Então vamos lá, versículo 12, né? Do versículo 12 em diante. Você vai ler ou eu leio? Posso ler? Então, que eu acho legal, não sei se está assim da tua forma, mas a maneira como está colocado aqui. Tá. Você não deveria ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, para o dia da sua calamidade. Você não deveria ter... Opa, pulei um aqui, deixa eu só anotar, porque eu vou explicar esse você não deveria, né? Você não deveria ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia do dia da angústia. Você não deveria ter... boca cheia. Você não deveria ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade.
Você não deveria ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não deveria ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Olha quanta coisa que eles estão aprontando. Você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não deveria ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. São 7 atos de violência descritos por Deus com esse termo, com esse tom. Você não deveria. E é engraçado que alguns deles, em tese, não causariam mal nenhum. Se alegrou, né? Porque ficou satisfeito, se alegrou, falou com arrogância. O que o Teu falou de boca cheia, né? Eu achei interessante isso. E aí, primeiro vejam que está tudo aqui nas atitudes. Você ficou alegre, você ficou satisfeito, você falou com arrogância. Aí vai para ação. Você saqueou, você... que mais? Além de saquear, roubou a riqueza deles. Aí vai ficar bem pior. Aí agora, exatamente, agora que fica pior mesmo. Porque você armou cilada pro seu irmão quando ele estava tentando fugir do exército da Babilônia. Uhum. Ou seja, eles ajudaram a Babilônia. Exatamente. E por último, o que ele armou cilada e capturou, ele ainda foi lá em Babilônia. Você quer um pouquinho mais de prisioneiro? Toma. Vamos acabar com esse povo aqui. Parente, né? Gente, eu fico pensando, porque assim, Jeremias, o pessoal fica taxando ele de profeta chorão, né? Mas eu queria ver quem não iria chorar diante de um povo morrendo de fome, diante de uma mãe matando um bebê para comer porque ela não tem mais nada o que comer. Pensa num negócio desses. Sim, quem não chorar? Quem não choraria? Não é profeta chorão, gente. É a atitude normal. A normal é isso daqui. Exatamente. Isso é a normal. E a escalada dessa violência. Porque aqui começa, e são 7, né? Quer dizer, é uma descrição de perfeição. É uma atitude violenta perfeita. Porque começa com um olhar. Isso. É um olhar. O olhar de ter prazer na desgraça, na calamidade do outro. E aí vai escalando. Porque começa assim, eu tô gostando de ver ele se dar mal. É bom que ele se dê mal. E aí vai aumentando essa violência. E aí vai chegar na perfeição da violência. Aí, no começo, ele tá só... chegou tua hora, tá se dando mal. Aí daqui a pouco ele começa a falar com arrogância. Mas tem que se dar mal mesmo. E falando bem de si. Mas comigo não vai acontecer nada. Porque isso é arrogância. Ou de boca cheia, como fala o teu ali, né? Uhum. É bem interessante essa afirmação que você trouxe ali, né? São 7 vezes que Deus fala isso. E olha, gente, 7 no hebraico é um número, é o que você falou mesmo, né? É um número que indica perfeição. Ou seja, é a perfeição da maldade. Perfeição da maldade. Muito bem, e agora nós estamos no final do livro. Esse livro é bem curtinho, né, gente? E é interessante porque, embora ele seja tão curtinho assim, ele tem tanta coisa para se extrair dele, né? Porque a gente está entendendo que Deus vai trabalhar independente da pessoa ser parente. Aliás, acho que eu abri um parênteses aqui, né? Porque não tem primo, né, entre os cristãos. Ou é irmão, né? Não tem... Ou você está no reino de Deus, ou você não tem... Ou você não está no reino de Deus. Você não está no reino de Deus. Você não tem como colocar lá um pezinho, porque você tem um pai que é cristão, uma mãe que é cristã, um irmão que é cristão. Ou você é cristão, ou você não é cristão. E Deus trata assim o povo dele. E eu acho interessante que nesse texto todo aqui, e aqui vai entrar exatamente nessa última parte, que Deus está falando o meu povo, mas não está tratando Edom mais assim. Exatamente. Bom, Edom não é povo... Não é povo dele, não segue a Yahvé. Não, ele não tem aliança. Nesse sentido de não ser povo. Não que Deus não amasse. Sim. Né?
Como Mas eles ele não sempre tinham- fala, de punição para todas as nações e resgate de pessoas de todas as nações. Sim, sim. E isso inclui os edomitas, Sim. claro. E os edomitas, mas infelizmente, né? Os edomitas não Dessa geração aqui se deram mal. eles não seguiam a Deus. Então vamos lá, versículo 15. Porque o dia do Senhor, voltou o dia do Senhor, né? O dia do Senhor nos profetas. Eles não falam muito a respeito Não, disso, não. É a característica das profecias desse período que está falando não só a chegada de Cristo, mas está falando do futuro, da volta de Cristo, né? Deixa eu te interromper. Pode falar. Adivinha que eu vou te pedir agora? Sim, agora é verdade. bem pessoal para você. Você nos abençoaria com o seu like? Você Sim. nos abençoaria se inscrevendo no nosso canal? Porque a gente quer te abençoar, né? Sim. Nós estamos fazendo aqui isso voluntariamente, tá, gente? Nós não temos ninguém nos bancando atrás aqui, não. Nós estamos fazendo voluntariamente. Então, a gente conta com a sua bênção. Agora é a nossa hora de pedir a bênção. Do seu like, de se Joinha. inscrever, de compartilhar. Se você está gostando, like, joinha, fala para os seus Tudo bem, Mas tá tudo certo. tudo bem. Então, Compartilhe você com já seus ouviu? amigos. Compartilha, gente. Abençoa os seus irmãos Isso. aqui e os seus irmãos que estão também, né, ao teu redor. Você já ouviu, acho que uma boa parte das explicações. É agora que você vai dizer se gostou ou não gostou. Mas vamos lá, voltando. Agora nós estamos aqui no versículo 15. Nós vamos mudar o cenário agora, né? Muda Agora completamente, porque essa seria a segunda metade do livro, né, considerada, porque o cenário já não é mais a condenação de Edom, somente, né? Aqui nós estamos colocando mais gente. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. não é só disso. Não é só de todo mundo, né? Então, todo mundo. só que aqui, esse entrar todo mundo dá um desfecho a essa história. Porque se Deus levanta um profeta para falar desse tipo de injustiça, ele tem que dizer assim, então agora vocês vão entender por que eu estou trabalhando exatamente, particularmente com essa turma. Eu vou... Porque, gente, para Deus trazer o juízo, ele tem que fazer duas coisas, e é o que exatamente aqui o final do livro fala. Exterminar o mal e implantar um reino de justiça e paz. Exatamente. E é exatamente isso que a gente tem a partir do versículo 15 aqui. Eu leio, você lê? O 15, eu vou continuar então, vai? Tá. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivesse existido. Gente, essa palavra começou bem pesadinha, né? Assim, tipo, qual é o fim disso tudo? O fim é que a tua história vai ser apagada. Ou seja, na eternidade não tem Edom. Não tem arrogância. Não tem. Não tem satisfação no mal alheio. Isso não existe na eternidade. Sim. Para você ser considerado um cidadão do céu, uma das primeiros requisitos é você sofrer com a dor alheia, porque você tem que amar seu próximo como a si mesmo. Se você não gosta de sentir dor, você não pode desejar que os outros sintam. Sim. E aí a gente vai entendendo aqui, né? Os que se alegram com o juízo daqueles que erraram também vão pagar. Porque tem muita gente que pensa assim, ele merecia mesmo. Ele merecia mesmo. Agora, Judá merecia. Sim. Se não merecesse, Deus não tinha feito. Sim, exatamente. Agora, quem fala isso e não se cuida, vai pelo mesmo caminho. Também vai merecer. Né? Então o juízo vai cair sobre todo mundo. Não tem assim, eles que são piores, ou eu. Não tem esse meio termo. Eles não tiveram um olhar de misericórdia, de dizer, coitado de Judá, está sofrendo as consequências de todo o pecado que acumulou ao longo desses anos. Sim. Não, eles... Bem feito, merecia mesmo. Deus falou, pois é, mas eu só quero te dizer que você também merece. Você também merece. Bom, aí nós estamos entrando exatamente no vamos dizer assim, no desfecho desse texto. Eu vou continuar aqui para a gente entender bem essa palavra. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo.
e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. É interessante que a tua fala é Esaú, a minha fala é Edom, Edom, Edom. Todas Edom, as Edom, vezes. Edom, né? Então aqui já está dando o tom da herança, né? Desculpa, da descendência, né? Agora, Edom. É até legal tá escrito Edom ou Esaú aqui, mas a gente entendeu o que está por trás dessa palavra Edom, né? Edom é o mesmo significado aqui, a mesma forma de escrever, perdão. Ele tem a mesma ortografia no hebraico, tirando a questão dos maçoréticos, Sim. né? Para quem não entende, tira as vogais. Exatamente. Tira os sons das vogais, que esses maçoréticos são os sinais das vogais. A gente chama sinal vocálico, que dá essa vogal. Isso. Não tem, é só consoante. Então, lá no passado... O hebraico original é isso só mesmo, e hoje também é assim. Também é assim. Mas por um período foi com os maçoréticos, e o texto que a gente tem hoje para traduzir tem os maçoréticos, Sim. né? E a palavra escrita aqui, Edom, se você trocar as vogais, é Adam. Ela trocar a vogal, não. Exatamente. Substitui. Se você... são para escrever Adão, tá? Adão, são três letras hebraicas. O Aleph, o Dalet e o Mem. Uhum. Para escrever Edom, são três letras. O Aleph, o Dalet e o Mem. Ou seja, mesmas consoantes. As mesmas, exatamente. Sim. E qual é o significado de Adam? Que Adam é o homem. Mas ele também é a mesma palavra usada para humanidade. Né? Então nós estamos falando o quê? Que Deus vai julgar Edom. Deus vai julgar quem no final das contas? Porque todas as nações entraram no bolo. Então é dizendo, olha, fogo, que mais que ele fala? Chama e palha. Então o que vai acontecer no final dos tempos, no dia do Senhor? Vai acontecer que os que são do Senhor vão vir com o Senhor como um fogo consumidor. Contra a humanidade arrogante, exatamente, que confia em si próprio. Exatamente. Então é um julgamento sobre todo esse estilo humano arrogante de ser. E o homem, quanto mais ele desenvolve a ciência, e nada contra a ciência, porque nós precisamos de ciência, e grandes cientistas foram homens de Deus, tá, gente? De forma nenhuma. Toda a ciência, né, que é honesta no sentido de dizer nós não sabemos, ainda estamos pesquisando, né? Porque também tem cientista dizendo que sabe o que não se sabe ainda, né? Enfim. Mas quanto mais conhecimento o homem tem, menos ele quer depender de Deus. Mais ele quer criar subsídios para si próprio, para sua própria sobrevivência, segurança e tudo mais, e mais ele acha que ele não precisa de Deus. Pobre homem, né? Exatamente. Eu creio agora, na minha percepção, dentro da profecia, que o comportamento aqui não vai ser muito diferente da humanidade em relação a Deus, à palavra de Deus e ao povo de Deus. Né? Quando, né, se alegrar no sentido de eles estão se dando mal. Era isso mesmo que tinha que acontecer, porque eles atrapalham a gente, né? O progressismo da humanidade, né? Progressismo, né? Tô falando. Nós atrapalhamos o progresso. Sim, nós atrapalhamos esse progresso. Um amigo conhecido meu, um conhecido meu, estava esses dias escrevendo no grupo de artistas cristãos, né? Que ele estava numa discussão com um colega de trabalho, e quando ele mostrou na palavra de Deus que havia um erro na questão progressista, a agressividade dessa pessoa, dizendo assim, é inconcebível o que vocês fazem com a humanidade, porque nós carregamos a humanidade nas costas para fazer com que ela progrida, e vocês são o atraso da humanidade. Então aí você... Deus, em certo sentido, né, Sim. gente? Eu falei para ele assim, querido, fique tranquilo, porque a nossa obrigação, e quem trabalha como um artista, mas que foi dotado por Deus e está a serviço de Deus, tem que agradar ao seu Senhor.
não está carregando mundo nenhum nas costas. Na verdade, está cumprindo o seu papel como homem de Deus, naquele meio com aquelas ferramentas. Mas é isso que tem que fazer. Ponto. E eles olham para a idade do nosso livro, né? E aí que eles nos acham antiquados mesmo, né? Essa é a nossa norma de fé e prática. Sim. E nós não vamos abrir mão dela e não vamos mudá-la. Sim. E isso atrapalha o progressismo. Atrapalha. Lembra que a gente falou dos irmãos? Que ira... culpabilização. Isso eu ia falar por último, né? Mas, desculpa. competição e culpabilização. Isso. Mas eu ia falar justamente essa questão de culpabilização, né? Porque eles culpam, eu diria assim, o mundo culpa o cristão do mundo não estar melhor. E cada medida que está sendo tomada agora com vamos dizer assim, não só o progressismo, mas esse liberalismo de costumes e tudo mais, está gerando consequências, mas é engraçado, porque eles se iram, eles competem e eles se culpam. Então eles continuam jogando a culpa do próprio mal que eles estão sofrendo em cima daqueles que querem trabalhar esse livro. Então um exemplo claro para mim, historicamente, e que isso está aumentando, é porque, lógico, gente, sempre vai ter algum mal intencionado que ele se infiltra entre aqueles que são denominados cristãos. Ele se intitula cristão também. E ele faz o mal. Mas ele é usado justamente como o motivo, a causa, né, de o mundo não estar bem. Mas, por outro lado, e aí me desculpa, meu irmão, talvez eu te ofenda agora. Por outro lado, há um povo que não quer conhecer a Bíblia, que não se esforça para conhecer a Bíblia. E a palavra de Deus fala que o povo dele peca por falta de conhecimento. E tem muita gente falando coisas que a Bíblia nunca nem pensou em dizer. Sim. Dizendo que é a palavra de Deus. E o povo vai atrás. É profetada, fora outras coisas que são ditas por aí. Em nome de Deus. E outra coisa... Tem muita mentira se propagando em grupos cristãos de WhatsApp. Tem sim, gente. Tem sim. Tá? E a gente dá voz à mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então, antes de propagar qualquer notícia, saiba, vá investigar se ela realmente é verdadeira. Porque... se nos acusarem de nós estarmos errando nesse ponto, eles têm razão. Tem razão. Eles têm razão. Então, o que a gente não pode... não tem gente perfeita. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, você não é perfeito, mas a gente não pode dar ocasião para as pessoas nos acusarem de coisas e terem razão. Sim. Então, nós estamos entendendo. São as duas coisas, né? Jacó erra. Errou feio. Errou, vai pagar, mas aquele que zomba, aquele que aumenta a violência, aquele que planeja o mal e ajuda, também vai ser julgado. Então a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar para a palavra de Deus nessa profecia de Obadias. E aí a gente encerra, né? Ela fala, então, do consumir do mal pela justiça de Deus que vem com o povo de Deus, né? E sempre os livros vão terminar dessa nota positiva. Uhum. Há um horror que precisa acontecer para que a justiça seja feita, mas quando ela é implementada, há paz, há descanso, há alegria para todo mundo. E o livro de Obadias termina assim. Sim. Também. Sim. Ele encerra falando que todos esses que sofrem, no final, eles vão reconquistar o seu espaço. E olha, gente, como a gente já falou aqui, Edom caiu 5 anos depois, nunca mais recuperou o território deles. Eles depois foram morar em Israel, se chamaram idumeus, né? Uhum. Tá? Ou seja, o povo de Israel, como Deus prometeu, voltou para a terra, se estabeleceu lá. E os edomitas não foram totalmente exterminados, mas perderam a terra em que eles confiavam tanto. Exatamente. Né? Bom, gente, é isso aí. Né? Encerramos o nosso podcast hoje. E encerramos uma fase histórica também da profecia. Exatamente. Se preparem, porque o próximo podcast nós vamos dar um salto na história, porque a gente está trabalhando os profetas menores,
E a gente vai fazer um podcast, ó, de primeira, porque é um Porque profeta... esse daqui também é de primeira, o outro também vai ser de primeira. vai ser continuar de primeira, né? Mas a gente vai trabalhar um profeta muito queridão também. Então é isso aí. Não esquece, dá o teu joinha, se inscreve no nosso canal, o que mais? Compartilha com seus amigos. Nós temos uma página no Instagram que tem o texto para vocês verem, tá? @crescer e frutificar. Se você não segue a gente lá, segue, porque tem conteúdo bíblico riquíssimo. Toda e olha, semana. gente, tudo de graça. O teu joinha, o teu curtir não te custa nada. E para não esquecer, gente, que eu já esqueci. Não, é simples, né? Eu esqueci. Então, assim, como o Fábio se esqueceu da última fala dele, nós vamos encerrar. Lembrei. Você vai fazer o comentário também, gente. Isso. A gente tem um prazer enorme de responder o pessoal que coloca Você tem dúvida, comentários ou dúvidas, qualquer coisa, a gente tem um prazer enorme. Nós temos recebido bastante agradecimento e a gente põe lá o coraçãozinho para vocês, porque a gente está lendo também. E a gente acompanha individualmente, né? Porque eu vejo, ela também vê, então a gente está aí. Esperando que você faça perguntas. A gente gostaria tanto que você fizesse perguntas, que você estudasse esse texto. E a gente até esqueceu de falar no começo do podcast de pegar teu caderno, pegar tua caneta. Então é isso, por hoje é só. Nós esperamos que você tenha sido abençoado e até o próximo podcast. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.